Fala pessoal, beleza? Conforme prometido na última aula, eu mencionei que a gente ia mostrar aqui um novo conceito, forma de a gente criar um container com borda no estilo Dashed, né? A borda tracejada. Eu já tenho um vídeo aqui no canal criando esse tipo de efeito com código customizado, mas conforme eu já mencionei várias vezes, o intuito do canal é trazer aqui criação, composição de componentes aqui no Flutterflow da forma a qual a ferramenta foi proposta, né? Ou seja, via low code ou no code. Aquele caso específico lá foi porque eu queria trazer esse tipo de conteúdo, não tinha outra forma de fazer até o momento, e daí eu trouxe daquele formato lá. Mas eu não gosto muito de componentes de código customizado porque é ruim a pré-visualização aqui dele, tá? No Flutterflow. Daí eu evito ao máximo. Mas enfim. Também vou deixar destacado aqui no card a aula anterior da criação das bordas customizadas lá para criar um menu lateral com uma borda somente na direita, um somente na esquerda e fica ali também à disposição esse vídeo. Mas nesse vídeo aqui então a gente vai partir para a criação da borda tracejada sem código. Como é que a gente vai fazer isso? Eu criei já essa composiçãozinha aqui que é mais ou menos no estilo que eu crio na aula anterior lá, nessa aula que está destacada aqui no card. E condiz o quê? A gente tem que ter uma stack. A gente define o tamanho que a gente quer esse widget, né? Então aqui 300 por 300 é um quadrado, né? E a gente tem aqui então um container, tá? Eu renomeei ele para conteúdo. E um widget, para esse efeito aqui a gente vai precisar de um widget de imagem, tá? Eu renomeei aqui para borda tracejada. Então aqui o container de conteúdo ele tem que estar abaixo da imagem, tá? Para ele estar acima aqui na pré-visualização, tá? E a configuração é a seguinte: a gente faz ocupar todo o espaço que a stack dispõe, né? Então 300 por 300. Então ele ocupa todo o espaço. Eu não vou botar uma cor de preenchimento, porque o intuito é mostrar a borda. E por enquanto aqui é só, tá? A gente não vai ver muito da composição interna aqui, mas o intuito é a borda. E o widget de imagem a gente precisa botar a mesma configuração aqui, né? Para ocupar todo o espaço da stack. Daí o seguinte, essa é a configuração dele. Pode ser que o seu venha com borda aqui, né? Ele vem com padrão 8. Recomendo que remova, tá? E é isso aí. Depois a gente vai ver certinho mais essas propriedades. Então a gente tem, né, uma sobreposição um em cima do outro aqui. O que eu recomendo também fazer? Conforme o tamanho da borda que você colocar, já vou explicar onde a gente vai criar isso, você tem que dar embed, né? Embedding aqui, né, em espaçamento para o container, tá? Para o seu conteúdo. Por exemplo, se eu crio uma borda de 2, eu tenho que vir aqui no container de conteúdo e colocar um padding de 2, tá? Para ele ficar removendo esse espaço, né? Para ele não contabilizar esse espaço da borda, ou seja, você ter todo o espaço disponível do container, exceto a borda, para ele não ficar abaixo da borda. É isso que eu quero dizer. Então, ok. Tendo isso em mente, vamos lá. Como é que a gente cria essa borda? Basicamente, ela vai ser uma imagem SVG, tá? Eu decidi SVG porque a gente não perde qualidade e tudo mais. Tanto que a gente vai criar uma vez lá a configuração, o preset, e a gente pode mudar aqui o tamanho do widget e vai funcionar perfeitamente, tá? E não vai perder qualidade. Então, como é que a gente cria? Basicamente, eu criei esse projetinho aqui no Figma, tá? Basicamente, a gente precisa o quê? Ter uma forma de criar um SVG, né? Criar um formato aqui com essa estilo Dashed e exportar em SVG. A melhor ferramenta que eu encontrei isso aqui de forma gratuita é o Figma, né? Ele permite então a gente criar aqui a configuração do jeito que achar necessário e também já permite a exportação e é gratuito. Então, acredito que vocês vão conseguir utilizar bem tranquilamente. Já deixei esse projetinho aqui configurado. E daí eu vou compartilhar com vocês para vocês só seguirem as aulas aqui bem tranquilo, tá? Basicamente você vai montar a configuração do jeito que achar necessário. Então, por exemplo, ali, eu vou fazer aqui um efeito bem simples. Já está configurado, aliás, do jeito que eu quero, mas se você quiser configurar é só vir aqui. Aqui, ó, você define então o tamanho, a grossura da borda, né? Aqui que eu mencionei que se você colocar 2, teria que colocar em padding lá 2 também, mas eu vou deixar 1. Aí dá para mexer aqui no espaçamento entre as bordas, né? O espaçamento entre cada itemzinho aqui. Eu vou deixar 16 mesmo. E também dá para colocar arredondamento de borda, tá? Então isso vai ser bem interessante. Mas eu vou criar essa configuração aqui mesmo, tá? Então o que você vai precisar fazer é vir aqui e exportar como SVG, tá? Então a gente dá um nome aqui, tá? Eu recomendo dar um nome que faça sentido com o tipo de borda que você está exportando, né? Com o preset que você configurou também. Mas eu vou colocar aqui então borda tracejada quadrado. Daí eu boto as configurações aqui, tá? Então um px que é a largura dela. Uh, Gap de 16, né, que a gente viu lá.
16px e radix é para esse border radius, tá? De 0, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas eu adoto como padrão para depois não se perder lá dentro do Flutterflow, tá? Então, recomendo também se quiser. Então, beleza. A gente tem uma configuração salva. Aí, a gente vem para dentro do Flutterflow. Vai vir aqui na área de Assets e vai fazer o upload dessa configuração. Vamos aguardar. Ok, carregou aqui. A gente precisa vir aqui na imagem, mudar o image type dela para asset e selecionar o nosso asset. Também mudar o image format para SVG. E aqui é essa configuração mesmo. Aí perceba que a borda já está sendo aplicada aqui. Então, vou dar um zoom. Olha só, exatamente como a gente configurou lá. E esse é o ponto, então, tá? A gente configura a borda lá dentro do Figma, tá? Daí a gente só exporta em SVG. Aí, beleza. Eu quero um border radius, né? Beleza, então vamos fazer uma borda agora com border radius. Então eu vou vir aqui, só vou modificar o border radius aqui dele. Eu vou botar 32, por exemplo. Olha só, então a gente tem agora um arredondamento. Então a gente só precisa vir nela, exportar. Eu vou botar o mesmo nome da outra, só mudando a configuração. Então border, até vou puxar aqui. E eu só apago aqui para 32 px, tá? Então eu vou salvar. Como eu mencionei, é importante deixar bem específico ali no nome, porque você não se perde aqui dentro depois. Aí você pode criar várias configurações e só ir mudando conforme a necessidade. Mas também dou um adendo aqui a não criar muitas que fiquem com essa bandeirinha de não utilizado. Então só cria a que você vai utilizar mesmo. Até pode colocar várias para testar e depois que achou uma que fica ideal, remove as outras, tá? Para não pesar no projeto final. Ok, então a gente só precisa vir aqui na borda e mudar a configuração. E aí a gente já tem ela sendo aplicada aqui. Olha que interessante. E daí é só ir configurando exatamente conforme a necessidade, tá? Então, vou mostrar também para vocês o circular, né? Então, vamos lá para o Figma. Deixa eu vir aqui. A gente vai exportar um circular. Então, aqui está a configuração, né? Border radius ali, aqui e tudo mais. A gente exporta aqui. Borda circular, 1px e gap de 16px. Não precisa do radix, né? Porque já é circular, então é 100%, tá? Eu vou dar um salvar aqui. A gente volta para o Flutterflow. Vem aqui, faz o upload, borda circular. Vamos aguardar. Vamos lá, ok. Aí a gente basta vir aqui e mudar o borda circular, tá? Olha só, então já temos efeito aqui. E aí, digamos que eu vou botar um avatar de usuário aqui. Deixa eu pegar aqui o Circle Image. E olha só, então ele já se adequa ali, tá? Só deixa eu ver aqui. Porque container, quando a gente coloca arredondado, nós vamos ter que arredondar o container também, tá? Então, vem aqui no border radius, coloca o mesmo tamanho do seu widget, né? Então é 300, border radius de 300, e dá esse clip content aqui, tá? E daí também tá faltando aqui o padding, né? Eu esqueci do padding de 1, por isso que é importante, inclusive até bom que aconteceu. A gente tem uma borda de 1 pixel, né? Então a gente precisa colocar o padding aqui, senão ele vai ficar oculto, pode ver. Então a gente coloca o padding aqui de 1, e aí a gente já passa a ver a borda, né? Então, bem interessante, certo? Então, aqui a gente cria a nossa borda tracejada. E outro recurso que eu queria mostrar é que se você tiver com o Dark Theme ativo, né? Ou seja, se você tem uma aplicação que tem a possibilidade de trocar de tema, você vai precisar trocar esse SVG também. Então tem que exportar lá do Figma uma versão preta, né? Versão Dark. E daí aqui, quando tiver o Dark Theme ativo, ele vai ter uma opção para você adicionar um asset para modo escuro. Aí você adiciona ali e tudo certo, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse feito e até a próxima.